Olá pessoas, mais uma vez Rodrigo falando aqui, tudo bem? A paz do Senhor. É, Você já escutou alguém falando para você que a Bíblia, esse negócio de Jesus, de Deus é tudo loucura? Vamos ler a Bíblia? Abra lá então, se você puder pegar sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18. A gente vai ler até metade e depois a gente lê o resto. Vamos lá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, por poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Até o versículo 21. Eu já escutei bastante coisa contra Deus, Jesus, esse negócio de cruz de 2000 anos atrás, de Bíblia, nada a ver. Já escutei isso daí. Muitas outras coisas, mas eu estou bem firme hoje, como eu já disse nos vídeos atrás, que quanto a isso, minha fé é firme, a palavra de Deus já me mostrou a verdade, eu já tenho Espírito Santo, eu já enxergo além, tá? Então, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Como assim? Aqueles que não aceitam, é loucura, claro, mas para nós se revela o poder de Deus aqui, né? Onde mais a gente poderia ver Deus se revelando? Onde mais a gente poderia aprender que Jesus veio, que a cruz significou nossa libertação, que Jesus morreu lá, mas ressuscitou, né? Deus sofre por nós, Deus se entrega por nós, isso é uma grande loucura. Mas a partir do momento que a gente crê, que a gente coloca a nossa fé nisso, a gente enxerga além. Deus abre os nossos olhos. Então, aqui está falando claramente para mim, tudo isso é uma grande loucura, mas não para mim. Tá? Eu já reconheci isso, eu já tenho isso firme no meu coração. E argumentos contra a Bíblia, isso daí eu sempre escuto, né? Eu tenho até que não é bom às vezes ficar escutando muita coisa, onde eu sei que vai falar coisa que não vai me ajudar em nada, assim, vai falar contra a Bíblia, não convém ficar escutando, tá? Não é que minha fé vai enfraquecer, eu vou deixar de acreditar, não, nada disso. Mas não convém, tá? Eu prefiro conhecer a verdade, conhecer um pouco mais da palavra do que ficar escutando essas coisas. Deus aqui, o que está falando? Através do apóstolo Paulo, eu achei bem interessante o versículo 21, olha só. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, a sabedoria do mundo que é dita aqui é a sabedoria dos homens que sabem muitas coisas, que tomam para si a questão de saber o que é bem, o que é mal. Ou seja, aqueles que julgam eles mesmos, tal, eles não colocam como padrão Deus e sua palavra. Então, a sabedoria do mundo. E nessa sabedoria não tem como chegar até Deus. O que está escrito aqui, na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. Ou seja, nem que se quiserem fazer cálculos para provar a existência de Deus. Deus não se prova a existência, Deus se crê pela fé, tá? E tem versículos também, agora em Romanos, eu peço perdão porque eu não pesquisei, mas Deus se dá a conhecer, revelando a si mesmo, na natureza que Ele criou. Se você olhar para o corpo humano, é uma coisa muito complexa. Como que poderia bilhões de anos ir desenvolvendo? É muita coisa, não tem como. Uma mente muito brilhante criou tudo isso. Corpo humano com sistema de defesa, com sistema digestivo, de digerir a comida, transformar em energia. O cérebro consegue pensar, sentimentos que muitas vezes acabam até interferindo no nosso físico, nos deixam desanimados por causa de um sentimento de tristeza. Então é muita coisa. Como que isso daí poderia surgir do nada, de uma molécula? Bom, é uma grande loucura, né? Mas a mensagem de Deus para nós, a mensagem da cruz para nós, é o poder de Deus. É onde Deus se revela, poderoso ali, no seu amor. O amor de Deus poderoso por nós. Então,
refletindo bem rapidamente sobre isso, é isso. O poder de Deus é loucura, né? Para aqueles que se perdem, para aqueles que ainda não reconheceram, tá? No versículo 21 continua dizendo assim: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pregação é uma grande loucura. Vai lá o pastor, fica falando, e no fim tem gente que levanta a mão, vai lá e aceita. Parece uma grande loucura, mas a gente não vê o coração das pessoas. A gente não sabe o que Deus pode fazer, muitas vezes, tá? A gente pode crer e tal, mas muitas pessoas que talvez você já tenha visto, levanta a mão, vai lá na frente e tal, quando o pastor chama, ou algum pregador que vai pregar a palavra de Deus. O agir de Deus é no coração da pessoa. Então a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. E eu creio que Deus fala ao coração, Deus mostra, através das pessoas que estão lá pregando. Até em praça pública, talvez você já tenha visto alguém falando para as pessoas passando e iam lá falando, Deus fala, não sei o que, não sei o que. Eu creio que Deus pode falar ao coração das pessoas. Eu não dou risada, eu não tiro sarro dele lá. Ele está fazendo a parte dele. E Deus pode usar a vida dele para falar com os corações e transformar vidas. É uma grande loucura? Para mim já não é. Para mim é o poder de Deus atuando na vida das pessoas. Então está muito claro para mim. Quando a gente lê isso daqui é uma coisa reconfortante. Paulo dizendo aqui aos Coríntios, né? É uma coisa que me traz tranquilidade. Nossa, eu poderia achar tudo isso muito louco, mas para mim faz sentido. Eu estou vivendo isso. Não é fanatismo, eu consigo enxergar. É claro para mim, né? Então é uma grande tranquilidade para mim. Espero que para você também seja. Você que está vendo esse vídeo um tanto quanto simples, como eu sempre digo, né? Mas a palavra de Deus sendo falada aqui para você, Deus pode mudar a sua vida, se você quiser, se você deixar, né? Vamos continuar lendo então, até acabar aqui essa parte, versículo 22, acompanhem comigo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eram os dois povos da época que tinham filosofias próprias, tá? Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É mais forte do que a força dos homens, vamos dizer assim. Então é uma grande loucura tudo isso. Para mim já não é, né? Como eu disse, pode e creio que para você também pode não ser loucura. Alguém que veio há muito tempo atrás morreu na cruz, depois ressuscitou. O que isso tem a ver comigo há 2000 anos depois? Tem tudo a ver, porque a mensagem da cruz ela vinha fazendo sombra antes de Jesus, até que se concretizou e até que chegou até nós essa mensagem, Deus se revelando através da sua palavra. Então faz muito sentido para mim isso daqui. Para mim, quando eu leio, é tranquilo, eu entendo o que Paulo quer dizer aqui, que é loucura, que as pessoas ainda não conhecem, acham tudo isso muito louco. Mas para mim é tranquilo, é o poder de Deus que se manifestou na minha vida. Espero que possa se manifestar na sua também, amém? Então estamos aí, mais uma vez, refletindo mais um pouco. Eu espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa, ou eu espero que se você quiser fazer alguma pergunta, eu posso pesquisar na palavra, a gente pode conversar, fica à vontade, tá bom? Então Deus abençoe, até a próxima vez.